As estatísticas mostram que cerca de 80% das violências sexuais acontecem no contexto familiar, por pessoas muito próximas, né, da vítima. A grande maioria das violências sexuais, principalmente do abuso, começa na primeira infância. Mas a criança não entende que aquilo é um abuso. Ela vai entender, às vezes, quando ela é um adulto já. Ou às vezes quando ela é adolescente. E aí já passou um tempo, né? E os danos já foram causados para o desenvolvimento, né, dessa criança e desse adolescente. O abuso é um abraço indesejado que você se sente desconfortável. É um passar de mão, é um beijo que você não permitiu que aquela pessoa te desse. Se você não quer e ele faz do mesmo jeito ou ela faz isso, já caracteriza um abuso. Se fosse comigo ou com você, quantos de nós talvez já passamos por uma situação de abuso ali, por mais minuciosa que seja, não percebemos? A gente tem que ter consciência de que o abuso não é algo extraordinário, é algo que acontece e que a gente não tem a noção, às vezes, é algo muito rápido. Então, assim, gente, não é carinho, não é. Se você perceber que te incomoda, você deve denunciar, você precisa falar. É muito importante, né, que os jovens, adolescentes, jovens, saibam a quem recorrer. Então, pode ser desde uma pessoa de confiança dele, um adulto de confiança, ele pode ir ao conselho tutelar, né, pedir ajuda, ele pode fazer o telefonema, né, fazendo uma denúncia no 125, que é o telefone que a gente tem aqui, gratuito, o Disque 100, né, pode falar com a família se ele tiver, né, esse ambiente mais de escuta da família, né, que ele tenha confiança para poder falar. E temos o centro também, né? O centro pode ligar e pedir, né, orientação, enfim. Esses são os caminhos, né, que a gente tem no caso de um adolescente que passou por uma situação de violência, né, especialmente a violência sexual. Não se ficarem calados diante de situações como essas. E também ajudar pessoas que estão passando por problemas como esses. Não tenham medo de conversar e falar com as pessoas sobre abuso. Se conscientizar, saber como acontece, quais podem ser as consequências de fazer isso ou de sofrer isso. É importante que nós tenhamos conhecimento de como prevenir que mais crianças e adolescentes possam estar envolvidos nesse meio. Engajar em pautas assim, a fim de que possamos evitar com que mais casos, com que mais crianças e adolescentes possam ser abusados. É muito importante um adolescente poder passar isso para outro adolescente e até às vezes a vítima se sinta mais confortável, né? O protagonismo infanto-juvenil, ele tem como base a participação como direito. Então a gente sempre diz, né, vamos desenvolver com eles, vamos pensar com eles, porque faz muito mais sentido para o adolescente ter outro adolescente dialogando com ele, conversando e participando e falando do tema, né? E até para a gente pensar também uma política pública, um trabalho que faça sentido para o adolescente, precisa vir do adolescente. Nós temos crianças. A gente já falou de muita coisa hoje aqui, né, sobre várias questões que envolvem aí as relações afetivas, né, os cuidados que a gente tem que ter em relação ao meu corpo, as minhas regras. E uma coisa que eu fiquei muito curiosa e que eu queria que vocês falassem um pouquinho é sobre a internet. E fala-se muito dos nudes, né? Então eu queria saber de vocês o que vocês acham dos nudes e se vocês acham que acontece a violência sexual por esses canais de comunicação. Sobre esse negócio de nudes na internet e tal, na minha escola tinham umas meninas que estavam, tipo, namorando e quando elas terminaram, os namorados dela, tipo, vazaram nudes delas, tipo, por vingança. O que me incomoda é que na minha escola ninguém fala sobre isso, sabe? Ninguém avisa as pessoas que, cara, isso é errado. Você pode ser preso por causa disso. Inclusive foi pra justiça. Eu não sei o que aconteceu depois, mas eu sei que as duas meninas que passaram por essa situação saíram da escola, mas... E não aconteceu nada, tipo, por parte da escola com os meninos que postaram as fotos delas. Você consegue uma foto de uma pessoa, você consegue espalhar aquilo muito rápido. É igual fake news. Isso espalha pra caramba, isso espalha muito rápido.
E também acho que isso facilita para pedófilos, para assediadores, para abusadores. O abuso não é só físico, também pode ser verbal. Eu já vi muitos casos assim de fotos de crianças mesmo na internet com comentários de adultos mais velhos assim, bem maldosos. E eu também, por exemplo, eu tenho 2 irmãs. As 2 já receberam pelo Instagram fotos de genitálias masculinas indesejadas. Então isso seria assim uma forma de abuso sexual pela internet. Na internet existem muitas coisas e uma delas é a hipersexualização infantil. Porque assim, as crianças assim, elas não têm noção do que postam. Infelizmente a maldade está em todo lugar. A gente, sabe, no ambiente que a gente pensa, nossa, eu estou seguro, não, a gente infelizmente não tá. De nós todos eles não têm você consegue espalhar aquilo muito rápido com quem você tava. Eu acho muito importante a gente falar sobre a educação sexual nas escolas. Não só como parte das aulas de biologia, mas como um momento mesmo para as pessoas poderem falar. Porque a educação sexual, ela ajuda muitas pessoas a, tipo, perceberem que elas estão sendo abusadas. Porque muitas vezes essas situações de abuso acontecem dentro das famílias delas, das casas delas. E se você não fala disso em casa, não fala disso na escola, não fala disso com seus amigos, não fala disso em nenhum lugar, você vai conviver muito tempo com uma situação muito ruim. E eu acho que a gente devia ter, sim, esse momento de educação sexual nas escolas e que não seja mais tabu, sabe? Eu também acho muito importante, na real, né, ter a educação sexual nas escolas, independentemente de idade, sexo, tudo, porque para a criança e o adolescente poder identificar o abuso. Porque não é só ele saber, é como ele identificar. Eu tô passando por isso, mas como ele sabe que a situação dele se encaixa em um abuso, sendo que ele não tem uma educação, nem dentro de casa e nem nas escolas. É importante que dentro da escola a gente fale isso, a gente alerte os pais, né? A gente conversar sobre isso, é isso que a gente está falando aqui. Né? Essa relação entre adulto e adolescente, criança, ela precisa ser mais igual, né? Tem que ser mais dessa escuta, né? Desse ouvido mais cuidadoso sobre, né, o que vocês falam pra gente. Então isso é muito importante. A escola, ela tem um papel fundamental no que a gente chama rede de proteção à criança e adolescente. Quando ela cumpre o seu papel, de fato, ela é um espaço de pertencimento, né? Ela é um espaço de socialização. Ela cria vínculo, que é algo muito importante, né? Vínculo de confiança, de afeto, de cuidado. E a gente, né, trabalha muito nessa lógica de pensar na prevenção e na autoproteção da criança, dizendo, conte para um adulto que você confia. A grande maioria das crianças contam a primeira vez na escola. Ou a escola identifica sinais, porque toda criança que sofre violência sexual, ela dá sinais dessa violência. E geralmente, quem são esses adultos que a criança mais confia? Na grande maioria, os professores e professoras. Teve um caso aqui em Brasília há muito tempo, foi antes da pandemia, que uma menina, ela foi abusada e acabou engravidando. As pessoas começaram a criticar muito ela. Aí eu lembro de conversar isso com os meus pais e não lembro de procurarem criticar a pessoa, começaram a criticar ela mesma, assim. Ah, mas ela mereceu porque ela estava de cropped, né? A gente não ouve tanto a maneira, a vestimenta da pessoa, porque estava com short curto, então ela mereceu que passasse a mão, mereceu que eu tocasse, né? Eu acho que isso tudo é porque as pessoas esqueceram do respeito ao outro, né? Porque a partir do momento que eu respeito o meu colega, a minha colega, o meu próximo, seja criança, adolescente e adulto, a gente diminuiria tantas atrocidades mesmo que a gente vê, né? Todo dia. Não importa a roupa que eu tô usando. Não importa se eu estava bêbada ou não. Não importa se eu estava fora de si ou não. É meu corpo e tem que ter o respeito. Então, se eu quiser colocar um short, um cropped e sair, eu posso. E ninguém tem o direito de vir tocar em mim, de vir me abusar, me estrupar e falar, ai, mas ela pediu, olha a roupa dela. Não, eu não pedi. Cada um tem o seu direito, tem um poder de escolha. Eu não quero que mexa no meu corpo, pronto, e acabou.
O não é muito importante, né? A gente aqui no centro trabalha muito com os adolescentes a questão do consentimento, né? O consentimento é uma palavra, um conceito muito importante, que é exatamente essa, na relação entre dois, né? Entre duas pessoas, a importância do não e do respeito a esse não. E muitas vezes a gente vive, né, uma sociedade ainda muito marcada pelo machismo, né, pelo patriarcado, enfim, né, uma imposição muito forte da figura masculina, né, como um poder assim, né, muito grande. Então, quando você diz não, e muitas vezes esse não é respeitado, mas você tem que se manter firme no não, né, e não ceder. A gente sabe que não é uma coisa tão simples, né, mas é um exercício importante. Entendam que o corpo de vocês é de vocês. Entendam que, tipo assim, meu corpo, minhas regras não é só uma frase que a gente põe na internet, não é só um cartaz que a gente levanta, não, é uma realidade. Entende? O corpo é de vocês, vocês têm um corpo e vocês têm que ser, tem que haver dentro de vocês esse cuidado consigo mesmos, porque muitas das vezes, na nossa inocência, a gente pensa, não está acontecendo nada, mas está acontecendo tudo. O metrô lotado e as pessoas passam ali por trás, já apertam a popa, né? E é isso também. A gente tem que saber diferenciar, porque muitas pessoas falam que aí só o homem comete esse tipo de abuso, né? Mas mulheres também, infelizmente, cometem umas coisas dessas. Abuso é abuso, não tem vírgula, não tem parênteses, não tem nada, tipo assim, não tem idade, não tem tamanho. Gente, o abuso é abuso independente do que aconteça. Onde quer que estejamos, isso acontece de maneira muito séria. Todos nós temos responsabilidade em não guardarmos, né? A gente não pode ter segredo em relação a situações de violência, especialmente a violência sexual. O importante é não guardar o segredo. Se você precisa de ajuda para se proteger, pegue um telefone e disque o número 100. Alguém vai te atender e te ajudar.